começar à hora certa e, como é hábito nas reuniões públicas do Executivo, antes do período de ordem do dia, damos a palavra ao público. Normalmente fazemos-lo também no final da ordem do dia, mas desde já pergunto quem deseja usar a palavra. Faça favor. Não sei se mais alguém. Então eu respondo já a estas questões. Em relação às motorizadas em cima dos passeios, primeiro dar nota que este mandato não, porque este mandato tem sido difícil resolver, eu diria, qualquer questão, mas em particular as questões relacionadas com o estacionamento têm sido particularmente dolorosas de resolver. Mas durante o mandato passado, nós juntamente com a EML, ou seja, a EML, sob a nossa proposta, criou centenas de lugares para motas, o que não só permitiu libertar uma série de passeios onde havia uma aglomeração histórica de motas, o caso da porta da Junta de Freguesia em frente à esquadra da polícia já agora é um dos exemplos mais flagrantes e que foi resolvido, têm-se resolvido outros. Neste momento há problemas em sítios onde há lugares de motas. Há um muito evidente, e julgo que a doutora Teresa Vaz conhecerá melhor do que todos nós o problema, na Coelho da Rocha, esquina com a Azedneco, há um histórico amontoar de motas em cima do passeio, havendo lugares de motas, por vezes vazios, à volta desse espaço. São sempre espaços junto a uma esquadra de polícia, o que torna também pouco credível a teoria da falta de segurança. É assim. As pessoas estacionam em cima do passeio porque podem, porque quem conduz mota sente uma grande comodidade em estacioná-la porta a porta, ou seja, sente que, na verdade, o direito que tem é estacionar ao lado da cama ou ao lado do sofá, e, portanto, já o não poder entrar com ela pelo hall de entrada é, na verdade, uma limitação da sua liberdade que não devia ser aceitável. E os problemas são reais. O problema da segurança dos lugares de motas é um problema e, portanto, há muitos proprietários de motas que usam os passeios porque é mais difícil roubar uma moto que está em cima de um passeio do que uma moto que está estacionada junto a uma estrada. O que não significa que nós não tenhamos já também testado, e temos no Largo Dr. António Viana, por exemplo, o ensaio de um piloto da instalação de uma âncora no lugar de motas, que permite que as motas sejam acorrentadas de modo a que sejam mais difíceis de roubar. Como digo, há uma enorme dificuldade em mexer no que quer que seja junto da EML este mandato. Eu confesso, há um exemplo que já se torna o exemplo anedótico. Continuamos a ter 1.600 lugares, ou coisa assim, de moradores, exclusivos para moradores, aprovados. Só faltam substituir as placas. A EML não nos deixa substituir as placas e não foi capaz de substituir nenhuma placa em 2 anos. E, portanto, tem muito mais dificuldade em autorizar a instalação de uma âncora, naturalmente. Dito isto, mais fácil em relação a motas em cima dos passeios. Há também um problema crescente de, não sendo estacionamento, é uma paragem, mas da paragem constante de motas em cima dos passeios ao serviço da Uber Eats, portanto, entregadores de comida que esperam pelos pedidos, e muitas vezes esperam pelos pedidos, não é esperam que os pedidos estejam prontos, é esperam que os pedidos caiam. E, portanto, temos junto às Amoreiras, na Ferreira Borges, junto ao Amélia, numa série de outros restaurantes, estes são assim os 2 maiores, mas há mais, por todo o bairro, pessoas que estão a trabalhar no Uber Eats, com as motas estacionadas em cima dos passeios.
Fiz uma conversa exploratória com o Sr. Vice-Presidente da Câmara, talvez há 15 dias, sobre este assunto. Tivemos uma reunião, eu e o chefe de divisão do espaço público, com a administração das Amoreiras, para tentar garantir a libertação daquele passeio com a criação de um regime, de um projeto piloto, para que as entregas da Uber Eats passem a ser feitas, a recolha dos pedidos seja feita através do parque de estacionamento das Amoreiras e não do espaço público, portanto aliviando aqueles passeios. E percebi que há vontade do Vice-Presidente da Câmara de encontrar uma solução para isso, embora não tenha nenhum projeto em calha. Pareceu-me haver boa vontade e disponibilidade para discutir para já este piloto. Serve para os centros comerciais, não serve para o comércio tradicional. Eu diria que o comércio tradicional, na verdade, só tem um caminho, que é a polícia garantir que essas motas não estão em cima do passeio, estão em lugares de estacionamento, que é onde têm que estar as motas. Dito isto, também convém dar nota que há outros estabelecimentos, eu não citarei exatamente qual, mas há outros estabelecimentos que têm sido consecutivamente multados por terem motas próprias em cima dos passeios, têm pago as multas sem demonstrarem que isso seja para eles um problema, perderam já o direito à esplanada pelo repetido abuso na forma como lidam com o espaço público, a esplanada suja, motas em cima do passeio, perderam a esplanada também sem demonstrar preocupações de maior, e portanto vai havendo, enquanto não mexermos nos regulamentos municipais e nas multas para alguns destes comerciantes, teremos uma situação abusiva, por um motivo simples, que é continuar a ser rentável abusarem do espaço público desta forma, e isso é difícil de contrariar. Sobre a Saraiva de Carvalho, só porque é mais rápido, eu compreendendo o problema e concordando que há no seu escoamento um problema causado, ou seja, uma concentração de carros na faixa da esquerda que podia ser diluída pela faixa da direita, não deixe de sinalizar que essa dificilmente pode ser a solução. Ou seja, essa solução só pode funcionar da paragem do elétrico para a frente. Neste momento, aliás, o que existe é bastante perigoso. Nós pedimos à Câmara, aliás, que estendesse o passeio ou que o marcasse com balizadores para melhorar a segurança de quem sai do elétrico. Que sair do elétrico na Saraiva de Carvalho corre o sério risco, como sai para o meio da estrada, mesmo nós, que não temos nenhuma dificuldade de locomoção, corremos o sério risco de ser apanhados por um carro, genericamente o carro que até vem numa condução agressiva, porque vem num comportamento de ultrapassagem, não é? Porque lá está, porque vai sempre haver um obstáculo à frente. Portanto, nem sequer há ali uma circulação cuidada. Nós pedimos à Câmara que estendesse esse passeio. A Câmara, na altura, respondeu-nos que seria mais simples adaptar os elétricos. Sempre achei estranho essa teoria. Percebi que era mais simples para não fazer. Essa parte concordei. Pôr basicamente uma guarda, uma espécie de uma guarda que descia. Portanto, o elétrico, quando parava, descia uma guarda para impedir a ultrapassagem. Percebi que era mais fácil, nomeadamente para quem não queria fazer. Para quem não queria fazer era mais simples esta solução e lá está por fazer, com enorme eficácia. Mas dito isto, é difícil que a solução possa ser essa sem que se garanta primeiro a segurança dessa paragem. Da paragem para a frente, de facto, devia garantir-se isso. O traçado não é fácil na Saraiva de Carvalho, não consigo explicar já porque é que é difícil, sinceramente. É sempre mais caro desviar o elétrico do que desviar o passeio. Não, ouça, se a Câmara não demonstrou disponibilidade para deixar estender o passeio, ou pôr uns balizadores, era uma coisa tão complicada como pôr uns balizadores, será muito menos possível seguramente mudar a linha do elétrico. Mas eu vou insistir com a Câmara porque lá está, porque se resolvermos o problema da paragem, depois podemos... Isto não invalida aquilo que diz, que era essencial que se melhorasse a fiscalização do estacionamento abusivo. Na Saraiva de Carvalho, já agora em todo o lado. Andar na rua Ferreira Borges a qualquer hora do dia é sempre uma experiência, porque pode-se encontrar um caminhão-tiro estacionado em cima do passeio que subiu por uma passadeira. Pode-se encontrar o mais comum, 4 carrinhas paradas nas 4 esquinas. Aqui, por exemplo, na esquina da Coelho da Rocha com a Ferreira Borges,
sempre. É impossível lá passar e não haver uma carrinha numa esquina a fazer uma descarga. Já falámos também do estacionamento das motas em cima dos passeios. A fiscalização. No outro dia eu vi um carro estacionado durante a noite em cima do passeio da Ferreira Borges. Portanto, estamos num caminho de criatividade. O adro da igreja foi vandalizado à corrente que barra o acesso e durante semanas tivemos estacionamento livre no adro da igreja. Há um claro crescimento do sentimento de impunidade no estacionamento e isso deriva da falta de fiscalização. Foi anunciado pelo Presidente da Câmara e pelo Ministro da Administração Interna a contratação de 30 novos polícias para a Polícia Municipal. Não me parece que seja a solução do problema. O Ministro da Administração Interna disse que estava em condições de abrir 400 vagas, julgo eu, para tentar... 400 vagas para transferir para as polícias municipais, o que significará que deverá tocar a Lisboa talvez umas 250, 300 vagas de novos polícias municipais. Mas até lá é muito difícil, de facto, compreender. Da minha parte, mantenho o que sempre achei sobre a fiscalização do estacionamento. A teoria da fiscalização educativa não existe. Fiscalização pedagógica não é coisa que existe. A fiscalização não, a teoria de que é possível fingir que se fiscaliza e que isso vai resolver o problema, não vai. Os problemas só se agravam e é visível. É uma opção política errada e está à vista de todos. Sobre as perguntas da linha amarela, da linha vermelha, dar 3 notas. Primeiro, sobre os realojamentos e as expropriações. A única expropriação prevista para Campo de Ourique é uma expropriação no terreno que foi aqui perguntado, ao lado da Escola Ressane Garcia, que julgo que já terá sido decretada a utilidade pública, e no último desenho que vi do projeto não só inclui a construção do ventilador como previsto, como o prolongamento daquela rua, numa rua, portanto, rampeada e não numa escada. Sinalizámos ao Metropolitano e o Metropolitano sinalizou à Câmara, não sendo do nosso conhecimento o resultado dessa conversa, a necessidade de prolongar o recreio da escola e de já agora garantir o acesso à Rua do Patrocínio por uma serventia que, tanto quanto sabemos, se terá extinguido, mas não há nenhum motivo para que não seja reaberta. Estará algures na Câmara Municipal, não sei exatamente explicar como. Sobre expropriações no resto do traçado, aquilo que sei é aquilo que é do conhecimento público, posso partilhar, mas não tenho mais do que o condensar do conhecimento daquilo que é público. Há uma assunção da Câmara Municipal da importância de resolver os processos de realojamento, não só daqueles que são os moradores da habitação municipal que foi expropriada, mas também dos moradores, ainda julgo que tardia, mas também dos moradores que estavam em contratos de subarrendamento ou coisa semelhante com a Casa da Índia, e portanto a Câmara estará a procurar uma solução. Em relação ao Val de Alcântara, sabemos já que será vencida a travessia através de um viaduto. Sabemos também que o acesso, e isto é uma boa notícia para Campo de Ourique, apesar de ainda não termos isso como informação oficial, foi partilhado connosco numa reunião de trabalho, que será alterado o acesso à ponte do local onde existe hoje, portanto acessível através da Rua Maria Pia, o que significa que há veículos que saem da ponte e são injetados na Rua Maria Pia. A ligação passará mais para o alinhamento do bairro do Alvito, o que retirará Campo de Ourique do trânsito de travessia de quem sai da ponte e deseja chegar ao centro da cidade, deixará de o fazer pelo centro de Campo de Ourique, o que é uma boa notícia e foi um dos nossos pedidos desde o início, que se garantisse essa dificuldade no acesso do tabuleiro da ponte ao bairro de Campo de Ourique. Dar ainda nota da intenção do Governo e da Câmara Municipal
com o qual acabámos por concordar nas condições em que nos foi apresentada, da ligação da linha de Cascais à linha de cintura, com uma linha aérea sobre a Avenida de Ceuta, uma nova ligação aérea, mas que na verdade implica o desnivelamento e o enterrar da linha que corre nas traseiras da rua da Quinta do Loureiro e, portanto, nestas condições, na verdade esse percurso é não só uma melhoria do sistema de mobilidade, mas também e principalmente a quebra da linha de comboio como grande elemento de isolamento daquele bairro e que, portanto, concordamos. Eram estas as notas que, de cor, diria que são novidades em relação à última vez que aqui estivemos e, portanto, espero ter sido esclarecedor nestes pontos. Registando muitas chegadas, pergunto se alguém deseja usar a palavra antes de entrar na ordem do dia. Então, havendo 2 inscritos, eu respondo já a estes 2 e voltamos já a seguir. Em relação aos pilaretes de metal, e começando pelo mais simples, não é possível, o Código da Estrada hoje em dia já não permite, o Manual de Espaço Público também não, que se instalem pilaretes de metal na faixa de rodagem. Ou seja, considera-se que há um agravar do perigo pela instalação dessas estruturas e por isso têm que ser de facto estruturas de plástico, refletoras, que não causem impacto perante o choque das viaturas. Eu acho que quem tomou esta decisão partiu do princípio que o nível de civismo era suficiente para que as pessoas não estacionassem consecutivamente os carros em cima de balizadores e que não os arrancassem durante a noite. Pronto, claramente é um erro, é assim, é um custo que temos e que não temos como evitar tê-lo. Tínhamos 2 hipóteses, ou desistíamos de colocar os pilaretes, coisa que não podemos fazer, porque já com os pilaretes o nível de abuso é o que é, quanto mais tem pilaretes. E pronto, e temos que os ir repondo. Não temos outra forma, a rua Freitas Gazul terá que ter uma intervenção de alargamento dos passeios. Até lá teremos que ir mantendo as condições de segurança e garantir o cumprimento das regras junto a uma escola, com recurso a estas estruturas, assumindo que são vandalizadas e que isso faz parte do processo. Não temos outra forma. A alternativa era contar com a fiscalização de estacionamento e com a fiscalização policial. Já disse há pouco e repito, infelizmente deixa muito a desejar e, portanto, também não vale a pena assumir que serve como solução para os nossos problemas. Eu já o deixo falar novamente, não se preocupe. Mas olha que estacionam na Travessa de Campo de Ourique, por exemplo, é um dos sítios, além de outros problemas sobre as ecoilhas, sobre os quais me poderei debruçar já de seguida. Na Travessa de Campo de Ourique, por exemplo, foi colocada uma ecoilha assumindo que uma das coisas resolveria o problema. Acontece que não resolve e que muitas vezes não se consegue recolher a ecoilha porque há carros ao lado. Não... Já agora sobre as ecoilhas dar nota do seguinte: os sítios onde não temos ecoilhas, aquilo que devemos continuar a fazer é não ter ecoilhas, por um motivo simples. As ecoilhas foram uma decisão, aliás, estou muito à vontade, acho que não há ninguém que não saiba que sou um grande defensor do trabalho de higiene urbana feito pelo vereador em causa. Foi um erro de uma decisão do vice-presidente Duarte Cordeiro, na altura, optar por instalar ecoilhas e trazer lixo da casa de cada um para a rua. Ora, nós em cada processo onde retiramos o lixo de nossa casa e o pomos ordeiramente à beira de ser recolhido, passamos a transformar a rua no local da acumulação do lixo, só significa que temos mais lixo na rua, é mais lixo a espalhar-se, é mais lixo a voar, é um espaço público menos cuidado, portanto todos têm menos cuidado com ele, portanto temos uma acumulação e um ciclo vicioso do aumento do lixo. E portanto aquilo que aqui fizemos foi, não só fomos sempre contra a instalação de ecoilhas onde há a recolha seletiva porta a porta, aquilo que temos defendido é que se coloquem ecoilhas apenas onde existem baterias de contentores. Portanto,
ou na Rua Maria Pia, ou na Francisco Lacerda, por exemplo, onde há também uma bateria de contentores, junto à Freitas Gazul, ou na Rua da Quinta do Loureiro, ou no Arco Carvalhão, que são as ruas onde, de facto, a instalação de uma ecoilha significaria uma melhoria do existente, ao contrário do resto do bairro. Em relação à questão do metropolitano e dos prazeres, a expansão da linha vermelha é um processo com 20 a 30 anos. Adiado infinitamente, sempre com base numa única decisão, que era uma decisão difícil, que era de que forma se cruza o Val de Alcântara. Esta é a base de todos os atrasos causados na expansão da linha vermelha, ou mais do que a expansão da linha vermelha, da chegada do metropolitano à zona ocidental. Houve outros projetos, o metro podia ter chegado noutros tempos, por outros traçados, à zona ocidental, mas o problema seria sempre o mesmo. Era de que forma se cruza o Val de Alcântara. Não é por acaso que a cidade acabou, até ao século XX, na Avenida de Ceuta. O tentar enterrar o Caneiro de Alcântara, que é sempre tratado como se fosse um riacho, e não um dos principais canais do escoamento das águas da cidade, é uma extraordinária obra de engenharia, mas que criou um grande problema à cidade. Um dos grandes problemas é como é que se passa por baixo de um rio que está encanado, numa estrutura que será sempre difícil conter um volume de água daquela dimensão e daquela violência quando chove. O plano de drenagem pode vir a resolver, pode vir a melhorar uma parte do problema, mas não todo, mas melhorará uma parte, mas não o suficiente para que se possa chegar a uma solução que permita enterrar o metropolitano para passar debaixo da Avenida de Ceuta. Isso significa que o Val de Alcântara teria sempre que ser cruzado através de uma travessia aérea e, portanto, haveria duas hipóteses. Ou atravessar dos Prazeres até o Alvito, portanto um vão muito maior de travessia do Val de Alcântara, ou um traçado que fosse permitir chegar à zona baixa de Alcântara e a partir daí podia haver várias hipóteses. Aquele que permite, e já falámos há pouco das expropriações, aquele que tinha o menor impacto nas construções existentes na chamada Alcântara Velha, que é o fim da freguesia da Estrela, era de facto esta saída debaixo do baluarte do Livramento para fixar no acesso à ponte, que tem, além do mais, uma das vantagens que já identifiquei, da retirada daquele nó dali para um local com menor impacto no trânsito do centro da cidade. Face a isto, o traçado vai sendo desenhado e fixa-se, primeiro, a necessidade de chegar às Amoreiras, que é da expansão da linha vermelha, o local com o maior impacto no sistema de mobilidade da cidade, é onde há maior aumento, onde há maior atração de passageiros e o maior potencial de retirada de circulação de automóveis. Depois define-se como essencial e bem chegar a Campo de Ourique. Não é projetável um futuro para Campo de Ourique, especialmente no mundo onde vamos viver daqui a 20 anos, já não estamos a falar no mundo onde vamos viver daqui a 200 anos ou daqui a 100 anos, sem a chegada do metropolitano. Quando falamos do elétrico, o elétrico terá com certeza um papel a cumprir, o autocarro tem um papel a cumprir, o transporte individual, seja ele partilhado, público ou privado, tem um papel a cumprir, mas não há outro meio de mobilidade pesada dentro da cidade que não seja o metropolitano. Não há nenhum estudo de mobilidade que indique uma coisa diferente destas. Portanto, é essencial que chegue o metropolitano a Campo de Ourique, e esse é outro dos pontos que é fixo no mapa, e depois é preciso começar a disfarçar a descida, disfarçar no sentido de ir desmanchando a descida, porque há limites relevantes na inclinação e de curvatura nas linhas de metropolitano, que exigem basicamente que do topo de Campo de Ourique à altura de Alcântara tenham que ser feitos um X número de quilómetros para cumprir todas as normas técnicas. E mesmo assim, há vários estudos que dizem que, mesmo cumprindo as regras de segurança, o desgaste do material circulante pode ser grande devido às inclinações com que está a trabalhar e, portanto, é sempre um grande desafio fazer este traçado. Fixado esse ponto de Alcântara, restava encontrar um ponto a meio caminho deste disfarce do Planalto de Campo de Ourique ao fundo de Alcântara, onde fosse possível fazer uma saída de emergência.
É uma distância bastante grande, como compreendemos, portanto, sair de Campo de Ourique, fazer a Infante Santo e desmanchar, passar por baixo das necessidades e chegar ao tabuleiro da ponte, carece de uma saída de emergência de grande dimensão, e é de tal modo a grande dimensão que tem que ter uma saída de emergência como esta, que na verdade por pouco mais o Metropolitano decidiu fazer uma estação. Uma estação que na malha da Infante Santo tinha apenas aquele local. Ora, acontece que, a partir daqui, numa malha altamente consolidada, é preciso encontrar quais são os locais onde é possível fazê-lo. O Jardim da Parada acaba por surgir como uma solução que ninguém considera ideal, mas como uma solução possível para construir em segurança uma linha que ligue estes pontos. As saídas, e falou das saídas, mas acho que na verdade falava da estação, a estação está limitada por estes números de curvatura, os estudos são confusos, estão dispersos, o Metropolitano teima em não os condensar por um motivo que não consigo explicar qual é. Muito honestamente, acho que nunca me responderam a esta pergunta sequer. Mas nós, face a isso, acabamos de fazer uma pergunta ao Metropolitano, que é das várias hipóteses que foram levantadas nas discussões públicas e em todas as sessões públicas que aqui foram feitas durante o último ano. Questionámos o Metropolitano diretamente sobre o porquê daquelas alternativas não serem alternativas. Prende-se de facto com a impossibilidade de cumprir todas as normas técnicas e o espaço disponível para a construção destes pontos fixos na linha que não são alteráveis. Este documento está publicado no site da Junta de Freguesia já há bastante tempo e exclui os prazeres, precisamente porque não é possível fazer um traçado que saia que liga as Amoreiras aos prazeres e vá depois chegar à Infante Santo, até porque a estação da Infante Santo é em linha reta, talvez uns 100 metros à frente da estação da Praça dos Prazeres, da Praça São João Bosco, e que permitisse depois continuar a disfarçar e a desmanchar a mesma descida que, lá está, estamos a falar, eu não sei de cor o mapa da altimetria, mas é uma altimetria bastante relevante e difícil de desmanchar num espaço curto e numa malha densa, como é a malha de Campo de Ourique, que para mim faz parte do centro histórico e não há outra visão. Eu posso voltar ao tema se quiser, mas dito isto, não é possível utilizar os prazeres como alternativa e, nas palavras do Metropolitano, o Jardim da Parada é o local seguro para fazer esta intervenção. Sobre as passadeiras, eu confesso que na Saraiva de Carvalho não sei explicar qual é o problema. Admito que possa haver uma passadeira por pintar, é uma rua de fronteira e pode ser esse o problema, mas vou verificar o que é que se passa com as passadeiras da Saraiva de Carvalho com a Silva Carvalho, vou perceber o que é que se passa com esse cruzamento. Em relação à Pereira e Sousa, foi a Azednec que disse, não foi? Aí o problema é bastante mais estúpido. Então, porque é que ela não existe? O Código da Estrada, ela não tem que existir segundo o Código da Estrada. Não há nenhum carro que circule em frente. Todos os carros viram. E todos os carros, quando viram, perdem prioridade para o peão que atravessa, mesmo que não haja uma passadeira. Eu nunca diria a uma criança, nunca diria ao meu filho assim, não, atravessa porque o carro perde a prioridade. Não, eu nunca diria. E, portanto, nós vamos identificando e pedindo. Nesse caso, eu até julgo que a passadeira devia ser uma passadeira reforçada e, portanto, pedia, se faz favor, ao engenheiro Pinto Marco, que amanhã fizesse chegar à DMM esse pedido. Dito isto, temos tido muita dificuldade em aprovar. Nós não temos competência, nós não podemos definir novas passadeiras, mas pedimos constantemente a autorização à Câmara. Se a Câmara autorizar, nós fazemos-las. A competência não é nossa, mas nós podemos fazê-las. Nós temos a competência de repintar, portanto, não é especialmente impactante nas nossas contas pintar as novas. Mas precisamos mesmo de autorização por dois motivos. Primeiro, porque se não estiverem autorizadas, se houver um atropelamento, a responsabilidade é do peão, porque é como se aquilo não existisse, e isto depois cria problemas com as seguradoras, o que é uma dupla desvantagem para os peões. Portanto, nós nisto somos ultra rigorosos com o cumprimento dos procedimentos, para não pôr em perigo a vida de ninguém, mas vamos tratar dos dois assuntos. Eu, a Silva com a Saraiva de Carvalho, não faço ideia, aquilo tem tido tantas obras, eu admito que até seja a própria obra que houve na Saraiva de Carvalho, o edifício cor-de-rosa não é Primorosa, eu acho que deve ter sido esse edifício que apagou a passadeira, eu até aposto que ela é capaz de estar registada. Se estiver registada, pintámo-la já. Nós depois mandamos 50% da fatura para a freguesia da Estrela.
Muito obrigado. Eu tinha aqui mais 2 pedidos de palavra, um ali e outro ali, já lhe passo a si. Bom, então, começando pelo mais simples e guardando para o final o mais polémico. Em relação ao mapa dos acidentes, esse mapa já existiu em tempos e eu julgo que aquilo na verdade era a reconversão de um mapa dos bombeiros que terá deixado de ser feito. Eu pedia, se faz favor, ao vogal Hugo Vieira da Silva que conseguisse um mapa das ocorrências, porque é fácil compreender os acidentes, nomeadamente os mais relevantes, pelas chamadas das ambulâncias, que são todas monitorizadas pelo CODU e pelo Serviço Municipal, e portanto é um documento que eu julgo que já teremos pedido à Câmara, mas se não pedimos, Sr. Vogal, por favor. Em relação à Praça Afonso do Paço, há de facto um projeto. O projeto consiste também no ajardinamento daquela praça, em vez do que... Foi muito simpático no uso das palavras que escolheu, das pedrinhas, é muito simpático. Às vezes, antes de lá passar o motocão, é muito difícil às vezes encontrar lá uma pedrinha, mas elas existem de facto. Mas a solução que é uma solução de ajardinamento, instalação de um parque infantil, mais do que a solução das hortas comunitárias essas que estão para já previstas para a encosta da Maria Pia, portanto a antiga encosta do Casal Ventoso, primeiro no platô imediatamente abaixo da Rua Maria Pia, junto à Rua Guilhermães, onde existe já, por um motivo simples, que são os locais neste momento onde houve uma apropriação por hortas ilegais do espaço e, portanto, há um trabalho que tem, primeiro, descontaminação dos solos, segundo, da criação de uma rede de água que permita lá levar recursos hídricos e, em terceiro lugar, a regularização daquele trabalho. Além disso, são dadas as dificuldades que existem naqueles terrenos, nomeadamente na sua consolidação, são utilizações simples, rápidas e que permitem dar uma vida e reforçar a estruturação daquele espaço e são por isso a nossa prioridade. Eu diria que isso não significa que na Praça Afonso do Paço não possa haver lugar a outro tipo de projetos agrícolas de uso menos intensivo, como as hortas comunitárias, como por exemplo, uma coisa que tem sido ensaiada em vários sítios, a utilização envasada, nomeadamente na relação com as escolas, e a Praça Afonso do Paço é uma relação privilegiada com os equipamentos escolares, de hortas de plantas aromáticas, por exemplo, cuja captura de carbono tem números bastante interessantes, até para a sua necessidade de recursos hídricos que não devemos desvalorizar. Em relação à questão do metropolitano, começar por uma primeira nota. Eu diria que é praticamente impossível encontrar alguém que defenda essa posição de que o Jardim da Parada é um aceitável dano colateral da expansão do metropolitano. Nunca ouvi ninguém dizer isso, não conheço ninguém que defenda verdadeiramente esse ponto. O único dano colateral que haverá na construção do metro, e é muito importante, se me permitem, obrigado. Diga, se quiser falar, eu paro e fala. Falarem os dois enquanto eu falo, não. Isso não pode ser. Bom, para que fique claro, e só para dar nota do seguinte, há 2 coisas que são muito importantes que se esclareçam como verdades. Em primeiro lugar, ninguém defende a teoria de que o Jardim da Parada é um aceitável dano colateral. Nem por palavras, nem por atos, nem por omissões, nem mesmo em sonhos e outros momentos espirituais. Ninguém defende isto. Ninguém. Além disso, não é verdade que os estudos independentes digam uma coisa diferente disto. A Agência Portuguesa do Ambiente é a entidade pública responsável pelo estudo independente dos impactos das obras no país. É muito clara a Agência Portuguesa do Ambiente naquilo que diz que são os riscos para o jardim. Aquilo que conhecemos do projeto substitui uma casa de banho por um elevador.
Isto é o que conhecemos do projeto e a APA pronunciou-se neste sentido. Só haverá obra respeitados todos os requisitos que a Agência Portuguesa do Ambiente põe, desde logo na estrutura verde, na manutenção dos aquíferos, na manutenção, na criação, e depois numa série de outros fatores sociais, como o estacionamento, a manutenção e a criação de equipamentos de compensação, não sei o quê, conforme consta do estudo de impacto. Depois tem que haver também um trabalho de proteção especial das poeiras e dos ruídos. Tudo isto consta da APA, da Declaração de Impacto Ambiental da APA. Isto não são assim uma espécie de truques que o metropolitano pode fintar. É força de lei e não há outra forma de fazer aquela obra que não seja cumprir aqueles requisitos. Portanto, não só ninguém aceita, como o risco não existe, segundo a Declaração de Impacto Ambiental. Está lá escrito. Esse é o estudo independente. Podemos não gostar dele e podemos defender, como disse, e bem, a integridade absoluta do jardim. Podemos, isso é um ponto de vista. O que não significa que possamos dizer que está em risco o jardim com a construção do metropolitano, porque isso não passou a ser verdade, porque nós achamos uma outra coisa. A integridade absoluta do jardim é uma coisa diferente do risco do jardim. Não há nenhuma destruição do jardim, nem risco de destruição do jardim, conforme consta, aliás, da posição da Agência Portuguesa do Ambiente, que é o estudo independente. Pronto. É importante que se diga isto. Em relação à questão da inflexão do traçado, sabe, e já ouviu tantas vezes como eu, talvez não tantas vezes, mas já ouviu muitas vezes na minha presença, o metropolitano explicar que essa inflexão não é possível. Fazer um S com uma linha de metropolitano, ela vai à Infante Santo fazer essa inflexão porque precisa de percorrer metros para perder a altura. Não há outra forma de a fazer. Portanto, é a diferença de fazer uma inflexão forçada para contornar algo ou fazer uma inflexão para ganhar metros, para conseguir perder a altura. É uma diferença total. E é por isso que a inflexão é maior. É mais fácil fazer uma inflexão maior e cumprir um máximo de curvatura de 4% do que fazer uma inflexão mais curta, que obviamente fecha os ângulos das curvas. E eu sou jurista, não sou engenheiro, mas isto percebemos todos o que é que isto significa. E este é exatamente o problema do adro da Igreja como solução. Não permite fazer o mesmo traçado, nomeadamente não permite garantir a saída. Eu já não me lembro se o adro da Igreja não permite a Infante Santo ou não permite as Amoreiras. Mas há uma das estações que é inviabilizada e está no documento, que está no site da Junta, a explicação de qual é o motivo. Não é a parte de estacionamento. Por um motivo simples, que é, vejamos o valor que está inscrito e o que custará ao país fazer a expansão da linha vermelha e percebe-se que era mais fácil para toda a gente compensar esse parte de estacionamento noutro sítio. Era mais simples. Em relação ao quartel, já agora, também está explicada. O problema não é um problema de engenharia, é um problema de espaço. E não há engenharia que altere o espaço. Não cabe a estação mantendo a segurança do afastamento das fachadas à porta do quartel. Bem sabe, julgo eu, que foi a proposta que nós fizemos da alteração da localização da estação. Da primeira vez que fomos chamados a pronunciar-nos sobre isto, em dezembro de 21, que foi a primeira vez que falámos sobre isto. Porque até aí, no traçado que nos foi apresentado, já agora, convém ser sério também nisto. Eu nunca tinha perguntado a ninguém, porque não me ocorreu perguntar, qual era o posto de ataque. Mas a estação estava de facto prevista para ser construída debaixo da Rua Tomás da Anunciação. Ora, o que se entendeu foi que isso não cumpria a segurança do afastamento à fachada dos prédios. Porque ficaria de facto muito em cima da fachada dos prédios. A Tomás da Anunciação não é a Avenida Liberdade. Este é um facto. E portanto foi esse o motivo que levou isto em estudo, já não sei de que traçado era esse estudo, mas aquilo que também já agora nos foi dito pelo Metro é que o posto de ataque era feito no mesmo sítio para fazer a estação na Tomás da Anunciação ou no Jardim da Parada. Portanto, em termos do que é o impacto durante a obra, é exatamente o mesmo. E isso é importante que se diga. Já lá vou. Em primeiro lugar, o quartel não está desativado, infelizmente. A tropa, há uma dificuldade, que é o Exército é especialista em garantir a não ocupação do território. É, por natureza, a sua função.
E, portanto, o Estado-Maior tem demonstrado o seu talento na ocupação daquele quartel e, portanto, extingue-se um serviço, aparece um outro e eles vão mudando e vão transferindo coisas que podem transferir só por despacho e que é rápido. Agora já lá está uma unidade, o comando das forças terrestres, que faz a projeção de tropas no estrangeiro. O quartel não tem fibra óptica. Eu confesso que para mim é estranho como é que se projetam tropas no estrangeiro no século XXI sem fibra óptica. Mas eles vão se organizando, eu não sei exatamente como. Mas vão. Sei que tentaram abrir um concurso para a instalação da fibra óptica e sei que não conseguiram cabimento. Eu espero que o quartel seja transformado em habitação, que é o que tem que lhe acontecer. É um escândalo, é um crime que no estado em que está o bairro, o quartel esteja fechado ou estejam lá 20 oficiais a trabalhar. É a mesma coisa escandalosa. E acho que moram lá uns 3 ou 4. Dito, portanto, não é solução. Sobre o estaleiro, o que é solução, e isto também não é despeciando, é retirar o estaleiro, e já agora aproveito isto para fazer a ligação com o tema super quarteirão. O estaleiro, aquilo que temos trabalhado como metropolitano e que trabalharemos com o empreiteiro, assim que houver empreiteiro, é que todo o estaleiro seja retirado do jardim para a via pública. E, portanto, vamos retirar estacionamento, não há milagres. Vamos retirar carros em circulação, não há milagres. Mas vamos libertar o jardim. Porque lá está, porque ninguém aceita o jardim como um dano colateral. E, portanto, usar o jardim como estaleiro é que é, de facto, uma atitude inaceitável. Especialmente quando podemos usar a estrada. E é daqui que surge a questão do super quarteirão. Primeiro, o super quarteirão. Primeiro que não é bem um super quarteirão, mas não vou entrar nestes detalhes porque ninguém tem paciência para esta minha teoria e depois chateio-me com toda a gente por causa disto, não vale a pena. Mas aquilo não é um super quarteirão. Aquilo é o alargar do jardim entre fachadas e não condicionado pelos recortes de estacionamento. E este é o primeiro ponto. Esse alargamento surge primeiro como forma de valorizar aquele jardim e de o aumentar. E se todos concordamos que aquele jardim é o centro do bairro, há um foco que devemos ter sempre, independentemente do que depois achemos sobre o metropolitano. Ele deve crescer e deve valorizar-se como centro do bairro. E só se valoriza crescendo e não continuando empardado entre centenas de automóveis, que não é forma de valorizar espaço nenhum do universo. Pronto. Este é um ponto que eu acho que estamos todos de acordo. E em segundo lugar, o super quarteirão como evento surge como forma de testar os impactos da circulação. Não há... É sempre uma má ideia esperar pelo problema para depois lhe ir encontrar uma solução. Especialmente se o podemos antecipar. E, portanto, nós durante aqueles dias não só mostramos o que é que aquele espaço podia ser e de que modo podia ser vivido e o que podíamos ganhar com aquele aumento, mas também, já agora, conseguimos estudar qual era o real impacto do encerramento daquela circulação nas ruas à volta e na vida das pessoas. Enviámos cartas para todos os moradores das imediações da parada, teremos recebido já, julgo eu, umas 70 respostas que estarão a ser tratadas, não faço ideia por acaso como é que isso está. Sei que ainda não tinham chegado as respostas todas, estávamos ainda a aguardar mais algumas e ficamos com essa avaliação feita. Já agora, há uma série de críticas que fez sobre o carril, sobre a alteração do pavimento que não tem, que eu deduzo que estejam relacionadas com a Ferreira Borges e não com o super quarteirão, porque no super quarteirão nada disso existe, existe o contrário. Eu devolvo-lhe já o microfone, mas eu quero só repetir-lhe o seguinte: não há nenhuma pedra que seja retirada com a criação do super quarteirão. Nenhuma. Não há nenhuma pedra à volta do Jardim da Parada. Já está tudo asfaltado. Eu espero, aliás, que aconteça ao contrário. Espero que se melhore a permeabilidade dos solos e que se retirem de lá os carros. É exatamente o contrário. Sobre o tema Ferreira Borges, que não tem nada a ver com o super quarteirão, como já expliquei, mas não sei se quer. Força, força. Não, eu tenho tempo. Sobre a Ferreira Borges, dar nota do seguinte. Sobre o carril elétrico, como eu disse, o elétrico tem um papel a cumprir na cidade. É um meio de transporte mais barato de implementar na infraestrutura. O material circulante é aberrantemente caro. Não há outra forma de descrever. O custo por lugar daqueles caixotes de madeira não é competitivo. Será difícil que seja competitivo a concorrer com o automóvel sequer.
tal é o preço daquilo. É mesmo uma coisa muito estranha. Como é que continuamos a achar que podemos continuar a deslocar-nos em caixotes com 38 lugares feitos em madeira? E, portanto, tem um papel. Nunca será um papel que substitua o metropolitano. É impossível que isso aconteça. Impossível. A única ligação que seria possível, porque aparece sempre a teoria do elétrico como solução intermodal, porque é uma coisa que se diz, como outra qualquer, que permitiria a ligação de Campolide, e, portanto, do 24 ao 25 e ao 28, no Canas, que é literalmente a ligação que pode ser feita através do metropolitano. Portanto, eu tenho muitas dúvidas sobre o interesse de manter dois meios elétricos sobrepostos no mesmo traçado. Sendo que, no caso do elétrico, era preciso descobrir como é que ele ia conseguir ultrapassar as Amoreiras. Das duas, uma, ou ia pela autoestrada de Cascais, acho estranho que fizesse, ou então ia ter que atravessar um depósito da EPAL a uso, onde há sempre um debate sobre a segurança de ser pisado, quanto mais de ser percorrido por um elétrico. Portanto, o elétrico foi literalmente desativado. Mas mesmo ultrapassando todos esses problemas, e mesmo se discutíssemos que a Ferreira Borges deixava de ter, por exemplo, estacionamento, que é uma solução possível de discutir, o elétrico continuava a não ter como sair dali. Ele podia vir dos Prazeres até ao fundo da Ferreira Borges. Isto é uma ligação sem utilidade nenhuma. Esse é que é o problema. Por muitas voltas que demos, esta ligação não serve para nada. E, pois, mas para o turismo, infelizmente, já ocupar o 28, chegar de Campo de Ourique à Baixa já é uma dificuldade. Hoje, com o impacto que tem o turismo na circulação dos elétricos. Em relação à substituição dos materiais e da impermeabilização, o projeto, não só o estudo prévio que desenvolvemos, como também o projeto que a Câmara, onde a Câmara verteu as linhas mestras desse trabalho já do mandato passado, inclui precisamente a manutenção de uma série de paralelos, ou cubos, ou o que lhe quisermos chamar, e também da calçada. Criamos corredores confortáveis nos passeios, para permitir uma rua mais moderna e mais transitável. Já agora, a nossa proposta era piso confortável, simplesmente vai ser, na verdade, Liós com tratamento antiderrapante, portanto a rua vai ganhar uma dignidade que hoje não tem, mas mantém a calçada, não só para manter a acessibilidade às infraestruturas enterradas, mas também para manter essa permeabilidade. E também a mesma leitura global da rua, e precisamente porque eu defendo, a maior parte das pessoas aliás não defende, mas eu por acaso concordo consigo, e acho que a calçada e o cubo têm um papel na identidade da cidade. E, portanto, foi um dos temas nos quais fui insistindo ao longo da discussão pública e acabou por se gerar um consenso, ou algo perto disso, em relação a esse assunto. E, portanto, a rua mantém essa sua leitura, com as faixas de calçada no passeio e a manutenção do cubo no estacionamento, coisa no qual insistimos muito para que a Câmara mantivesse, o que permite, por um lado, a permeabilidade, e todo o sistema de drenagem da rua será feito para garantir essa permeabilidade do cubo, mas também a mesma leitura identitária com a qual eu concordo. Em relação à instalação do asfalto na faixa... Primeiro, a pedra não é sempre recuperável na obra. Infelizmente, gastamos, cada vez que fazemos uma intervenção, gastamos alguns milhares de euros em pedras, porque ela nem sempre é recuperável, ela normalmente é recuperável uma vez, é virável uma vez, portanto gasta um lado, depois conseguimos gastar o outro, depois termina basicamente o seu período de vida útil para aquele efeito, não é utilizável daí para a frente. Aliás, as diretivas comunitárias são bastante exigentes com os materiais de construção. Se nós quiséssemos mandar pedra, só para que também fique claro isto, se nós por acaso quiséssemos deitar pedra em condições fora, temos uma série de limitações
que passaram para o direito nacional vindos do direito comunitário, que nos limitam muitíssimo na forma como tratamos os materiais e como garantimos a sua reutilização, que não são contornáveis. Mas nós mantemos a pedra precisamente para garantir essa permeabilidade. Retiramos-la do eixo por um motivo, não pelo desgaste que causa nos carros, mas pelo desgaste que causa nas pessoas. A primeira Rua Ferreira Borges é hoje uma rua muito desagradável ao nível do ruído, precisamente pelo seu piso. E é a qualquer hora do dia ou da noite. Quem vive na Ferreira Borges, e eu gosto, eu acho que a Rua Ferreira Borges é uma rua bonita, é um facto. Mas isso não me dá o direito de impor aos outros que não possam dormir só porque lá vivem. E, portanto, temos que garantir qualidade de sono, temos que reduzir o ruído dentro do seu limite. Isso significa que continuamos a ter uma identidade e uma estética da cidade para defender, eu concordo. E é por isso que o fazemos, mantemos onde é possível manter, garantimos os objetivos ambientais, nomeadamente a permeabilidade dos solos, mas garantimos maior qualidade de vida para quem lá vive e para quem lá circula. E isto são dados que não podemos mexer. Já agora dar nota só sobre o tema Ferreira Borges, o greenwashing e o nosso trabalho. Outra das coisas que pretendemos fazer, e é um dado muito relevante da apresentação pública que vale a pena ser visto para quem quer discutir ambiente e Ferreira Borges, a Ferreira Borges é atravessada por 6.000 carros por dia. Ora, é simples compreender que é impossível que todos sejam carros de moradores. Aquilo que temos que garantir, e é aqui que a obra da Ferreira Borges se cruza com o Superquarteirão, é que Campo de Ourique deve ser visto, é esta a nossa visão, é este o debate que faremos em relação ao assunto, Campo de Ourique deve ser visto não como uma sequência de superquarteirões, mas como um superbairro. Portanto, limitar através de um novo esquema de circulação viário que o bairro está otimizado para quem cá vive e quem cá quer circular, e portanto é fácil sair de Campo de Ourique, é sempre mais difícil trabalhar na hora de ponta da manhã, o trânsito é sempre mais difícil à hora de ponta da manhã do que à hora de ponta da tarde, e por isso facilitamos as saídas, dificultamos as entradas e dificultamos principalmente as travessias. E isso vai retirar milhares de automóveis do bairro de Campo de Ourique, e esse deve ser o nosso objetivo, tal e qual como a chegada do metro. Esse é o compromisso ambiental. Por muito podíamos plantar todas as hortas urbanas do mundo. Nunca conseguiríamos, com hortas urbanas, conseguir o impacto ambiental que conseguiremos com a chegada do metropolitano, e isto não é um facto contornável. Eu não sei se terei sido exaustivo nas respostas, sei que em termos de tempo fui, e portanto, força, força. Bom, então, começar pelo final. Aquilo que, e aliás, dei nota, nunca discuti esta questão em executivo, não é unânime, aliás, a opinião sobre este assunto, mas para mim é matéria de consciência e, portanto, não tem debate. Eu não mandarei retirar, tal e qual como não mando retirar propaganda política, ponto final, parágrafo, nem mesmo quando é ofensiva, e julgo que muitos dos presentes terão visto já algumas peças de comunicação que foram manifestamente ofensivas e manifestamente lesivas do meu bom nome. Não mandei nunca retirar nenhuma peça de comunicação política, nem o farei, independentemente da fase do processo em que está determinada a petição ou em que fase estamos do debate político em relação a esse assunto. Não fiz e não farei, nem teço sequer considerações sobre o estado de conservação dos objetos. Despachado este assunto e sobre o tema casa de banho, só para ser rápido. Há algures entre o quiosque e o metropolitano, terá que haver um acordo para que haja uma casa de banho de uso público ilimitado. Já agora só dar nota e aproveitar para juntar o tema de casa de banho com o tema praça de táxis. A praça de táxis não está sequer no ponto mais lógico que tinha para estar no bairro. Aquela praça de táxis é excessivamente grande, desnecessariamente grande, ficando depois muito distante de grande parte do bairro. Podia estar dividida, e tem sido essa a nossa proposta, que fique dividida entre a porta do quartel da Infantaria 16,
metade dessa praça, e a outra metade junto ao mercado, cortando, aliás, a circulação automóvel naquele acesso onde são feitas as cargas e descargas, o que permitiria aí também retirar os automóveis. Mas é só uma nota lateral sobre este assunto. Em relação à circulação de informação, eu reconheço que é difícil passar algumas mensagens. Mas há aqui um esforço que temos sempre que fazer de compreender que muitas vezes, e isto acontece a todos, acontece-me a mim todos os dias, nós também temos todos uma tendência para só apreender e principalmente digerir a informação que valida os nossos pontos de vista ou aquela que nos interessa. Isto não é uma teoria nova, é uma teoria com várias décadas de estudo da sociologia e da comunicação sobre qualquer assunto, em particular sobre a comunicação política. A teoria dos efeitos limitados diz-nos que isto é uma realidade para todos. Dito isto, só dar nota que o caminho da mobilidade não pode ser, e isto agora é um debate também mais uma vez lateral, o caminho da mobilidade não pode ser a transição do motor de combustão para o motor elétrico. É mesmo, hoje em dia é mais fácil encontrar artigos recentes científicos sobre porque que esse não é o caminho, do que encontrar alguma coisa publicada com algum rigor científico no último ano que nos explique porque que a transição para o elétrico é o futuro. Não é, está razoavelmente clarificado que não é. O caminho do futuro será porventura o partilhado, e é a única coisa onde os carros podem vir a ter um futuro será no partilhado. O elétrico do uso individual não tem. Basta, aliás, pensar no custo que teríamos para a criação de uma infraestrutura que permitisse carregar todos os carros elétricos. Continuámos a ter muitos. Havia um problema desde logo que não resolvíamos, que era o estacionamento. Só o agravávamos, diria eu. A dificuldade de circulação nos passeios também só seria dificultada. Portanto, esse caminho não é um caminho que o mundo esteja a percorrer. O mundo não está a percorrer esse caminho. Eu diria que o mundo fez uma ligeira inflexão nesse caminho que já abandonou. Já não existe. Em relação à substituição, mais uma vez, do cubo e do paralelo, eu concordo com um dos pontos que identifica, e bem, que é o perigo do aumento da velocidade. Mas o perigo do aumento da velocidade prende-se com outro dos pontos essenciais que aqui foi discutido, e eu até julgo que o salvaguardou na sua primeira intervenção, que é a melhoria das condições de travessia. A melhoria das condições de travessia é feita hoje, na esmagadora maioria das vezes, pelo rebaixar das passadeiras. O rebaixar das passadeiras é em si um momento de cedência do peão perante o automóvel. Porque aquilo que causa um menor impacto a quem circula, seja quem for, é sempre circular a direito. Portanto, nós o que devíamos fazer era sobrelevar os cruzamentos e não rebaixar as passadeiras. Isso é um paradigma que também terá que mudar. Tendo, aliás, a especial vantagem de garantir, como dizia bem, a acalmia da velocidade e, com isso, a redução dos acidentes. Portanto, esse é o único ponto de discórdia que nós mantemos com a Câmara Municipal. O projetista usou aqui na discussão pública, e reconheço algumas caras desse debate, uma teoria que eu, aliás, quem cá estava ouviu, eu disse, só aceito parcialmente essa teoria porque acho difícil que seja verdadeira, e já parei para refletir sobre ela, e é mesmo muito difícil que seja verdadeira, que é a teoria de que há muitos veículos de emergência a atravessarem a Ferreira Borges. Não há nenhum motivo lógico para que isto seja verdade. Não há nenhum hospital, portanto, não há assim nenhum motivo lógico para que isto aconteça. E o quartel dos bombeiros também não sai preferencialmente por ali. Portanto, não há nenhum motivo para que esta teoria seja verdade. E sendo assim, voltamos à mesma teoria, que é, têm que ser sobrelevados os cruzamentos. Precisamente para garantir essa substituição. A manutenção do cubo não garante, por si, essa segurança dos peões. Até porque, como sabemos, implica outros riscos. Implica riscos para as motas, é sempre mais difícil travar em cubo do que travar em asfalto. Sabemos qual é o nível de manutenção que é dado às ruas hoje, e nas décadas que passaram podemos projetar o nível de manutenção que será dado nas décadas que seguirão. Portanto, há polimento de superfícies, nunca é um material mais seguro. E mais do que isso, é possível, como disse e repito, garantir a permeabilidade dos solos usando os recortes do estacionamento e os perfis dos lugares em si.
E esse é um ponto relevante. Sobre o problema do raciocínio, nós podemos sempre infinitamente debater os erros dos raciocínios que nos fazem chegar a conclusões diferentes. Mas, em primeiro lugar, deixe-me só dar-lhe uma nota. Nós só podemos garantir que o Hospital de Santa Maria dificilmente será uma loja do cidadão porque faz falta como hospital. Não porque alguém entende que deve ser conservado como hospital. Ou seja, tem a ver com a necessidade e com o equipamento existir e não existir um equipamento alternativo, e não com a necessidade de preservar integralmente aquele espaço. Se deixarmos de precisar de uma parte do Hospital de Santa Maria, eu espero que possa ser usado como loja de cidadão. Sobre o Jardim da Parada, dar nota do seguinte. Como disse, eu compreendo o argumento e acho que é uma forma honesta de expor a posição, assumir que se é pela manutenção da integridade absoluta do espaço. Sei perfeitamente que é o seu. Já discutimos aqui várias vezes este assunto. Diria que não é uma posição unânime, muito menos dos 8 mil signatários da petição. Sei que é a sua e reconheço-lhe a frontalidade de sempre ter assumido como tal. Eu, aliás, sempre disse que, pelo contrário, não entendo que a substituição da estrutura dos sanitários existente pelo poço do elevador ponha em causa a integridade do Jardim da Parada, reconhecendo que a integridade absoluta está posta em causa. Isso reconheço. Pronto. É a aplicação de um critério lógico simples. Permite-nos estar de acordo. O que não existe é uma solução subóptima para este traçado. Não existe. Não existe. Aliás, podemos chamar estudos a teorias, podemos chamar pareceres a opiniões, e eu nem sequer ponho em causa o rigor científico disso. Ou o rigor de seriedade disso. Mas os estudos indicam, e o Metropolitano é muito claro nesta sua posição, que não há um local onde seja possível fazer estes trabalhos em segurança, mantendo este traçado. O Metropolitano às vezes vai mais longe e diz que não é possível manter este traçado neste prazo. O que também não é um detalhe. Porque o prazo também não é um detalhe. Decidir adiar a obra, como surgiu agora uma ideia peregrina do presidente de junta do lado, a quem teve um súbito interesse pela matéria um ano depois. PSD, aparentemente, PSD de Lisboa terá mudado de posição, alegadamente, ao fim de um ano. O referendo é só uma forma de não ter a coragem de assumir que não se quer a construção da estação e fingir que é possível manter a construção fazendo um referendo. Além de todas as considerações sobre a seriedade política, sobre as quais não me dedicarei, não é possível adiar a construção da estação e garantir que a estação será uma realidade algum dia. O PRR tem um prazo para ser gasto. O prazo, as obras que não tiverem em condições de serem implementadas são substituídas, ponto final. Ninguém perderá. Sim. Bruxelas tem sido muito claro sobre a sua absoluta indisponibilidade para reprogramar prazos. Super claro. Há uma teoria do PCP. O PCP veio agora, não sei se é disso que está a falar, o PCP veio agora com uma nova teoria que é perguntamos o nível de seriedade é perguntarmos ao comissário se o comissário faz questão com a manutenção do traçado. E o comissário respondeu-nos que isso é decisão dos Estados. Claro, o prazo é que não é decisão dos Estados. Coisa que o PCP também teve na mesma resposta, mas decidiu não partilhar. Percebo, esvaziava o argumento de que era alterável. Não é. Não é alterável. Não é adiável a obra. Percebo que possa haver quem tenha decidido vir fazer agora uma volta política com o assunto, mas estes são os factos. Independentemente de tudo o resto que acharmos sobre o assunto, que temos toda a liberdade de achar, os factos são estes. E, portanto, eu diria que se houvesse uma construção no Jardim da Parada que inviabilizasse a sua construção, teria que se encontrar alterando o resto do traçado. E o resto do traçado significaria, por exemplo, não chegar à zona ocidental. Por exemplo, era uma consequência possível. O metro podia acabar em Campo de Ourique. Era possível? Era. Já agora, eu quero só sinalizar uma coisa. Este executivo desta Junta de Freguesia foi eleita para representar a totalidade do bairro.
O bairro de Campo de Ourique começa na Avenida de Ceuta e termina no Largo do Rato. Eu não alinho na teoria de que devemos vetar os nossos vizinhos que moram na Avenida de Ceuta a uma existência de segunda, terão um metro quando tiverem, quando for oportuno. Para já, temos outros problemas para resolver e não nos apetece pensar nisso. Este traçado é o único traçado que permite, o do Alvite não permitia, que toda a freguesia de Campo de Ourique esteja a 10 minutos a pé de uma estação de metropolitano. Isto não é um detalhe. Isto é a garantia de um bairro mais uno e da quebra de isolamentos sociais, que são, porventura, o maior problema que temos na freguesia de Campo de Ourique. Isto, a mim, não me permite tomar uma decisão de ânimo leve de decidir que, bom, isso, a zona ocidental tratará da sua vida, pensará nos seus problemas um dia. Além de que a ideia de que podemos não retirar carros da zona ocidental também não é uma coisa que venha a resolver e a dar-nos um mundo onde possamos viver. E eu também não estou disponível para contribuir para esse caminho de fingir que os meus problemas terminam na fronteira. Não estou disponível para isso. Reconheço que poderá ser polémica a minha opinião sobre o assunto, mas é a minha e nunca a escondi, nunca fugi a ela, nunca fugi ao debate com ninguém. Portanto, cá estou eu para dar a cara por aquilo que acho sobre o assunto, demoradamente. E durante todo o tempo que for preciso, já há um ano que temos andado nestes debates, não queria deixar de dar esta nota, que seria possível, alterando o traçado. Com o traçado que existe não é possível. Não há subótimo nenhum, isso não existe. Aliás, está muito claro nos documentos. Eu lamento. Aqui não sei. O metropolitano, como disse, e como toda a gente reclama, e com razão, não partilhou os estudos todos. Faça isso, nós contrapusemos, ponto a ponto. E o metropolitano disse, este não é possível, este não é por isto, este não é possível por aquilo, este não é possível por aquilo outro. Faça isso, está afirmado pelo metropolitano. O metropolitano, nós não podemos escolher só as afirmações que queremos do metropolitano. O metropolitano esteve aqui 6 horas a responder perguntas. 6 horas. O metropolitano e eu. E o vereador Ângelo Pereira, mais ou menos. Agora, deu a cara, pelo menos. Essa parte temos que reconhecer. Agora, não podemos agarrar-nos só a essas 6 horas. Há centenas de horas de debate depois disto. Até uma reunião que acabou de citar, na qual eu não estive presente, mas que já me foi relatada, onde, aliás, o Sr. Ministro respondeu à questão das alternativas também, julgo eu. Pelo menos foi o que o Sr. Ministro me disse. Bom, não sei se há mais algum pedido de palavra. Não registando mais pedidos de palavra e pedindo desculpa aos membros do Executivo, eu estou meia hora atrasado para uma reunião com a Ministra da Habitação, portanto, se calhar passava a condução dos trabalhos ao vogal Hugo Vieira da Silva, se faz favores, para o período de ordem do dia. Muito obrigado e até à próxima. Muito obrigado a todos. Vamos então passar para o período de ordem do dia. Começo então pela proposta de decisão sobre o pedido de mobilidade na categoria de assistente operacional para a Junta de Freguesia de São Domingos Benfica. Isto é um pedido que vem no pluro da Coordenação Geral. Foi um pedido que nos chegou por parte do funcionário. Creio que a Junta de Freguesia de São Domingos Benfica também já manifestou o interesse em acolher. Aliás, fui contactado pelo responsável da higiene urbana da Junta de Freguesia de São Domingos Benfica, curiosamente a perguntar em que ponto é que estava a situação. Como sempre, estando reunidas as condições técnicas para que o trabalho não seja comprometido, não nos opomos a este tipo de pedidos de mobilidade, pelo que coloco a proposta à votação pelos meus colegas de Executivo. Pronto, se alguém tem alguma coisa a dizer. Vamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passa então à proposta seguinte. A proposta de decisão de adjudicação na sequência da abertura de um processo pré-contratual para ajuste direto, para a formação de um contrato de empreitado e manutenção, para a reparação de vários equipamentos da freguesia de São Domingos de Campo de Ourique, peço desculpa, um bocadinho estávamos a falar de São Domingos, da freguesia de Campo de Ourique, nomeadamente mobiliário urbano, equipamentos escolares, desportivos, culturais e administrativos. O valor em causa são 11.880 euros.
O procedimento à adjudicação está ao... Vou ver aqui quem é a entidade. A entidade adjudicatária é a Refitown Engenharia e Construção Unipessoal LDA. Isto são exatamente, tal como falado no cabeçalho, estamos a falar de manutenção de mobiliário urbano, equipamentos escolares e desportivos, maioritariamente. Pergunto se alguém deseja usar a palavra. Um dos meus colegas do Executivo deseja usar a palavra. Passamos então à votação. Pergunto quem vota contra. Não registro votos contra. Pergunto quem se abstém. Não registro abstenções. Foi aprovado por unanimidade. Trago agora uma proposta de aprovação de edital com regras para a realização de pequenas feiras e mercados temporários na freguesia de Campo de Ourique. Esta proposta vem na sequência dos trabalhos que já tínhamos vindo a fazer, de identificar locais onde fosse possível fazer pequenas feiras, onde fosse possível haver pequenos mercados temporários. Temos já andado a recolher não só esses dados, a fazer a análise junto dos serviços e estruturar como é que poderia ser feito depois todo este processo, não só para garantir que estas feiras têm a maior qualidade possível, mas também que não incomodam excessivamente nenhum dos moradores, que estão adequadas aos outros usos destes locais e que também têm uma devida compensação monetária para acautelar o seu uso. Está, portanto, identificado o Jardim da Parada, a lateral do adro da Igreja de Santo Condestável e certas zonas na Rua Ferreira Borges, na zona do quartel, portanto, onde não há esplanadas, nem nada disso. Pergunto então se algum dos meus colegas deseja usar a palavra. Neste ponto, não registro pedidos de palavra. Pergunto então quem vota contra. Não registro votos contra. Pergunto quem se abstém. Não registro abstenções. Está então aprovada por unanimidade. Por último, tenho aqui uma proposta do Pelour da Ação Social, da decisão de atribuição de apoio logístico para a realização de atividades do Centro Social José Luís Coelho, no âmbito da sua resposta social às crianças pré-escolar, nos termos do regulamento da atribuição de subsídios e apoio ao associativismo da freguesia de Campo de Ourique. Aqui, é uma coisa já recorrente. O Centro Social José Luís Coelho desenvolve trabalhos de caráter social bastante relevantes no território da freguesia e em apoio à população da mesma. Vimos, portanto, reafirmar o apoio ao nível do transporte e ao apoio logístico que temos feito. Pergunto então se alguém deseja usar a palavra. Não registro pedidos de palavra. Pergunto quem vota contra. Não registro votos contra. Pergunto quem se abstém. Não registro abstenções. Foi assim aprovado por unanimidade. Não tendo mais... tem aqui uma nota dos serviços. Peço só um segundo. Peço desculpa, tinha aqui uma folha de cabeçalhos que me estava a tapar uma proposta e não me apercebi que tínhamos mais uma proposta. Também do Pelour da Ação Social, a proposta de decisão de pagamento de despesas de agregado familiar ao abrigo do Fundo Social de Freguesia no âmbito da ação social da Junta de Freguesia de Campo de Ourique. Naturalmente, os beneficiários estão truncados nesta proposta para efeitos de proteção de dados, mas passaram por todo o processo de critério para a atribuição dos apoios por parte dos funcionários da ação social da Junta de Freguesia. O conjunto de apoios são 4.063,98 €. Estamos a falar de... não tenho aqui exatamente se tinha aqui o número de agregados. Está no anexo, claro que sim.
Daí haver o anexo. São 8 apoios, exatamente. Pergunto, sim, aos meus colegas de executivo se desejam usar a palavra. Não registro pedidos de palavra. Passamos então à votação. Pergunto quem vota contra. Não registro votos contra. Pergunto quem se abstém. Não registro abstenções. Foi aprovado por unanimidade. Agora sim, não tendo mais propostas, pergunto se algum dos membros do público deseja usar a palavra agora no final da reunião. Não registrando pedidos de palavra, desejo uma muito boa noite a todos e cá estaremos no próximo mês. Muito obrigado.